Ter esteatose hepática diminui o risco de descompensação relacionada ao fígado e mortalidade por todas as causas. É estranho, né? Sou estranho a gordura ser protetora, mas foi isso que mostrou um estudo publicado ano passado no American Journal of Gastroenterology. Eles avaliaram na coorte dos veteranos americanos cerca de 7.500 pacientes que fizeram elastografia hepática e tiveram avaliação da esteatose pelo CAP. A maioria, 95%, eram homens, né, por causa da coorte dos veteranos, e eles foram seguidos por 1,9 anos em mediana. Foram elastografias feitas entre maio de 2015 a dezembro de 2021. A maioria dos pacientes era muito compensada. A gente pode ver isso pelo número de descompensações muito pequeno no segmento e a mortalidade muito pequena no segmento também. Cerca de 45% dos pacientes tinham como etiologia MSLD. 35% eram resposta virológica sustentada à hepatite C e 20% a etiologia era álcool. Esses pacientes eram pacientes que não tinham descompensado antes, não tinham diagnóstico de CHC e nem eram transplantados. Foram considerados como desfechos relacionados ao fígado aqueles clássicos: ascite, encefalopatia hepática, hemorragia digestiva, PBE, desenvolvimento de CHC, síndrome hepatorrenal, síndrome hepatopulmonar. Na população de MSLD, mais da metade tinha fibrose avançada, com elastografia maior que 10 kPa. O primeiro resultado, bastante interessante, é que nessa população MSLD, aqueles pacientes que tinham menos gordura no fígado foram os que mais complicaram, os que mais tiveram desfechos relacionados ao fígado. Isso não foi observado no grupo dos pacientes com resposta virológica à hepatite C e nos pacientes com álcool. Em relação à mortalidade por todas as causas, a menor quantidade de esteatose hepática se associou à mortalidade em todos os grupos, nos pacientes com MSLD, mas também nos pacientes com etiologia alcoólica e com resposta virológica sustentada à hepatite C. Outros estudos já tinham mostrado que essa redução da gordura do fígado pode não representar uma melhora da doença, e sim uma progressão para uma fase mais avançada, em que a fibrose se instala, o fígado perde a capacidade de reter a esteatose e sofre o que alguns chamam de burnout, que é essa fase mais avançada com menos gordura e não necessariamente de melhor prognóstico. Vale lembrar que o estudo foi todo controlado para o nível de FIB4 e pelos estágios de fibrose avaliados pela própria elastografia. É um estudo muito interessante, com um número significativo de pacientes, mas com segmento curto. Ele reforça um conceito anterior que a gente já tinha, de que a gordura é protetora de descompensação, mas no sentido de ser representativa de uma doença menos avançada. O ideal seria que a gente tivesse um estudo com um desenho semelhante, mas com segmento maior, em que os pacientes tivessem mais eventos para a gente poder comprovar essa hipótese.